vez que eu cheguei aqui, em que estiveram o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do Supremo, o chefe da Casa Civil, o Procurador-Geral da República e todos os ministros do Supremo Tribunal Federal para equacionar, na medida do possível e dos limites da atribuição do Supremo Tribunal Federal, a questão das emendas parlamentares ao orçamento. Como todos sabem, há um conjunto de ações aqui no Supremo, basicamente discutindo as chamadas emendas PIX e discutindo o tema da impositividade das emendas parlamentares. E nós conseguimos, num diálogo franco, institucional, extremamente produtivo, chegar ao consenso possível diante de visões diferentes a propósito desse tema. Basicamente, há um consenso pleno de que é preciso que haja rastreabilidade dessas emendas e transparência, portanto é preciso saber quem indica e para onde vai o dinheiro, tudo sob controle do Tribunal de Contas da União. Portanto, esse é um consenso que se estabeleceu. Também há um consenso de que o Congresso deve ter um papel importante, sim, na alocação do orçamento e, sobretudo, um consenso muito importante que nós precisamos avançar, inclusive com nova legislação, é sobre a qualidade do gasto. O país está precisando com urgência de uma nova lei que discipline essa matéria, as finanças públicas de uma maneira geral. E todos preocupados também com a governabilidade, de modo que nós conseguimos equacionar algumas das questões que mais preocupavam, inclusive a dispersão da verba do orçamento, muitas vezes por projetos que não tinham uma planificação mais geral. Então, tudo ainda será reapreciado pelo relator depois de algumas reuniões entre executivo e legislativo que ainda precisarão regular alguns pontos. Mas ficou convencionado e existem, para todos entenderem, 3 grandes tipos de emendas parlamentares: as emendas individuais, as emendas de bancada e as emendas de comissão. Dentro das emendas individuais existem as chamadas emendas PIX, que eram das transferências livres, e as emendas individuais tradicionais que já existiam anteriormente. O tema mais problemático, que havia sido objeto de uma liminar do ministro Flávio Dino, era o das emendas PIX, que envolviam uma transferência de recursos para o destinatário, livre da apresentação de um plano de trabalho ou de um objeto específico, de um cronograma, e isso nós ajustamos que não poderá permanecer. Portanto, a transferência, mesmo essa transferência que antes se chamava livre, ela é imprescindível que seja apresentado um plano de trabalho, um objeto e um cronograma. Portanto, acabou a transferência livre. Esse foi um dos consensos a que nós chegamos. No tocante às transferências individuais, elas são mantidas, mas haverá uma reunião, um ajuste interinstitucional, digamos assim, entre executivo e legislativo para algumas regras para a distribuição de emendas individuais, sobretudo o que a Constituição denomina de impedimentos de ordem técnica. Portanto, as emendas individuais, elas subsistem, mas observarão alguns critérios que serão definidos num prazo de 10 dias em reunião entre o Legislativo e o Executivo. As emendas de bancada, elas serão destinadas a projetos estruturantes, ou de âmbito nacional, ou projetos estruturantes em cada estado e no Distrito Federal, de acordo com a definição da bancada. Projetos estruturantes são construção de uma universidade, construção de uma ponte, de uma usina, mas é vedada a simples divisão do dinheiro
entre os integrantes da bancada. Portanto, é preciso que haja projetos definidos como estruturantes e também, em relação a eles, deve haver acordo entre Legislativo e Executivo para a definição desses projetos. E, por fim, as emendas de comissão, elas são destinadas a projetos de interesse nacional ou regional, definidos de comum acordo entre o Legislativo e o Executivo, conforme procedimentos que também serão estabelecidos em negociação entre o Legislativo e o Executivo no prazo de 10 dias. Portanto, nós conseguimos equacionar. Havia 3 problemas ou 3 debates na mesa: o valor, a questão da rastreabilidade e da transparência e a questão da fragmentação orçamentária. Nós entendemos que conseguimos enfrentar adequadamente 2 deles. A rastreabilidade e a transparência ficaram estabelecidas de maneira inequívoca, inclusive com controle pelo Tribunal de Contas da União, e a fragmentação, ela é reduzida, mitigada, bem minimizada pelo fato de que as emendas de bancada têm que ir para os chamados projetos estruturantes, e, portanto, não mais uma divisão em frações de dinheiro por parlamentar, e as emendas de comissão, também volume de recursos, ainda é uma questão essencialmente política que não estava propriamente em discussão aqui no Supremo. Nós estávamos discutindo, basicamente, a controlabilidade da destinação desses recursos e algumas regras para a distribuição das emendas individuais. Isso é basicamente o que se decidiu. Ministro, a origem, fazer cada duas perguntas, vai saber, cada parlamentar a rastreabilidade, ela vai, esse consenso, ele pode ser retroativo sobre emendas que foram empenhadas e não pagas. E a segunda pergunta é, toda essa estrutura apresentada agora, ela já veio costurada pelo Legislativo e Executivo, que andaram negociando nas últimas 24 horas? Não, na verdade foi uma construção coletiva em que o Supremo, eu, em nome do Supremo, manifestei as preocupações que nós tínhamos. Em seguida, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou as preocupações do Senado, o presidente da Câmara manifestou as preocupações da Câmara dos Deputados e os ministros Rui Costa e Jorge Messias apresentaram as visões do Executivo. E aí conseguimos construir coletivamente, ninguém chegou com nenhuma proposta pronta, construímos coletivamente as soluções possíveis. É preciso que se tenha em linha de conta os limites e possibilidades do Supremo. O Supremo não participa de negociação política propriamente dita. As questões políticas são decididas pelo Congresso e pelo Legislativo. As nossas preocupações eram de natureza constitucional e institucional, quanto, como falei, a transparência, rastreabilidade e correção da aplicação desses recursos. E quanto a esses pontos, eu acho que nós chegamos a um acordo satisfatório. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.